Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 2 de 2021, num dia de novamente em clima de montanha no Rio de Janeiro, aquela montanha chamada Vulcão, que está um calor para danar. Hoje vamos falar sobre a petição e atualização do processo judicial movida lá no STF, a petição do senhor Jorge Salgado. Beleza? E aqui eu vou fazer mais um comentário também breve sobre os protestos apresentados na CBF sobre os inúmeros erros de arbitragem. Será que isso vai dar certo? Será que não? O que o senhor Jorge Salgado pediu na petição? Ou será que ele não pediu alguma coisa? Vamos aguardar então. No decorrer do vídeo, fique comigo. Você está no Marca Vasco e assim, logo depois da vinheta. Eu sou Cruz de Malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Bom dia, meus amigos. Desde já aqueles pedidos, dê seu like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos seus grupos de Telegram, Facebook, para todos ficarem cientes o que o senhor Jorge Salgado se manifestou. Vamos lá, se você está chegando agora, um prazer, se inscreva no Marca Vasco, tem aqui a marquinha vermelha, já te leva para o link para inscrição, beleza? E hoje eu já te faço convite à tradicional. O tradicional tem Tribunal Esportivo do Marca às 8h30 da noite com seus inúmeros convidados. Hoje, provavelmente, tema político, novidade. Será que no decorrer do dia hoje, o ministro Dias Toffoli decide algo? Bem possível. Já vista que o processo está lá na mesa dele, para ele decidir. Quem sabe? Vamos estar aqui nos nossos convidados, ainda verei quem poderá me acompanhar. Se for o caso, a gente vai falar sobre o clássico decisivo de quinta-feira, porque o Vasco manteve a sua posição na 14ª colocação, tendo em vista a derrota do Sport, e assim fica com 2 pontos de vantagem, mas é um jogo decisivo a cada rodada para o Vasco fugir desse rebaixamento. Beleza, galera? Sendo assim, dê seu like, porque agora vamos falar sobre o protesto apresentado na CBF sobre os erros de arbitragem. O Vasco da Gama, através da notícia até do Atenção Vascaínos, da equipe do Flávio Dias, do Emerson Rocha e do JP Scofano e demais colegas, eles tinham dito que o Vasco da Gama teria entrado em contato com a CBF solicitando os áudios do VAR e que a CBF teria respondido: ok, tranquilo, mas você tem que fazer, escreva aqui um ofício aqui solicitando que a gente vai apurar, aí a gente vai marcar uma reunião, aí a gente vai levantar todos os dados, aí lá a gente conversa, vê que no que não vai dar certo, né? Porra, pelo amor de Deus, erro grosseiro que aconteceu no domingo contra o Vasco da Gama, uma agressão do Benítez que o VAR sequer chama para ser discutido, aí tem que fazer um ofício, um papel encaminhado para a comissão de arbitragem. Isso é lógica para criar burocracia. E é falta de representatividade. Para mim, os clubes da Série A, principalmente, que é os financeiros, é o que mantém esse futebol aí vivo, tinha que bater na porta da CBF e falar: eu quero uma reunião em meia hora com o senhor Leonardo Gaciba para ver que critérios é esse que ele está utilizando no VAR, que novamente tem vindo erro atrás de erro. O problema não é a tecnologia, o problema são as pessoas que usam. Engraçado, vocês podem verificar, os mesmos juízes que a gente reclama em campo, que eles são ruins, aí eles são colocados para ver o VAR. O que adianta? Se ele erra em campo, que está ali no calor da emoção, lá no VAR, ele vai errar também a sua interpretação para analisar o lance. Acho que um dos erros, eu não sei lá se eles foram treinados para isso, para ver o VAR. Enfim, sinceramente, na verdade, eu achava que essa diretoria tinha que chegar lá e bater na porta da CBF e falar: eu quero falar agora com o seu Leonardo Gaciba. Não é ficar mandando em ofício, vai mandar protesto. Sabe o que isso significa? Nada. Nada. Não vai dar em nada. Beleza. É esse que é o ponto. Tá joia, galera? Dê seu like aí no vídeo e vamos então agora para o ponto principal, que é o que o senhor Jorge Salgado falou na sua petição. Bom dia, meus amigos. Então vamos à parte do vídeo agora que nós falamos da petição do Jorge Salgado no STF. Sim, ele peticionou novamente ontem, como todos nós sabemos. Ontem o STF voltou de férias, voltou a trabalhar, ou seja, a qualquer momento o senhor ministro Dias Toffoli pode conceder qualquer decisão no processo. Agora
Ele está investido e sim, ele pode funcionalmente atuar agora no processo. Ele pode dar que tipo de decisões? Ou proferir a liminar, ou negar a liminar, ou mesmo julgar extinto a DPF, entendendo que o meio cabível para se debater uma decisão judicial é dentro do processo judicial, através de seus recursos, e somente se não houvesse essa possibilidade, poderia se arguir uma DPF. Infelizmente é isso, e lá no processo, como é uma liminar ainda, pode ser totalmente discutido no decorrer do processo todo. Então, ou seja, o senhor ministro Dias Toffoli pode proferir qualquer tipo de decisão, ao meu ver, a partir de hoje, de agora, a partir do momento que você já está vendo este vídeo pela parte da manhã, ok? Vamos então agora na petição do senhor Jorge Salgado. Como sempre, em todas as petições, quando eu falo de processo judicial e falo das petições, eu peço desculpas porque eu lerei a peça aqui que está perante ao meu computador. E assim vocês têm o texto fidedigno da peça judicial, para não termos qualquer dúvida, para não se tornar dúbio qualquer argumento que eu possa trazer aqui e não corresponder com a peça judicial. Por isso que eu sempre a leio. O senhor Jorge Salgado, inclusive já aproveito e desejo as melhoras ao senhor Jorge Salgado, não importando qual a ideia ou a ideologia ou o intuito político, mas é uma pessoa que merece todos os cuidados devidos. Infelizmente ele contraiu esta doença, este vírus, o Covid-19, conforme as notícias passadas. Então, muitas melhoras, tenho certeza que você tem plenas condições financeiras, etc., de se tratar, e eu só espero que o Vasco adote algumas medidas de prevenção dentro do Vasco da Gama, porque como ele era presidente, contraiu este vírus nesse momento de tomada de posse e atuação dentro do Vasco da Gama, e espero que, assim como seus funcionários, o Vasco tenha também seu devido cuidado sanitário de saúde com seus funcionários ou qualquer pessoa que tenha em contato com o senhor Jorge Salgado. Melhores. Mas este peticionou ontem no processo judicial, aquele movido pelo Solidariedade contra o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, para tentar ver a nulidade do acordo do desembargo do custódio, que legitimou a Assembleia do dia 14 de votação online, que deu a vitória ao Jorge Salgado. Vocês já estão cansados de saber disso. Ele pede, o Jorge Salgado, nesta petição, a perda de objeto dos requerimentos cautelares, ou seja, Solidariedade pediu as liminares, né, vamos dizer assim, para que fosse suspensa a posse do senhor Jorge Salgado e, consequentemente, os demais poderes, e que fosse declarado com o resultado oficial das eleições do Vasco da Gama, as eleições presidenciais, a da Assembleia Presidencial do dia 7 de novembro. E assim, obviamente, determinando que o Levin fosse vitorioso e, ao consequente, dada a posse ao Levin. Ele é aqui para falar sobre a perda do objeto, ou seja, o ministro, se você conceder uma liminar agora, esse objeto já se extinguiu. Porque se você suspender a posse do Jorge Salgado, na verdade, como ele já tomou posse, todos os 5 outros poderes do Vasco da Gama, seria totalmente inócuo agora você conceder esta liminar. Não vejo desta forma, e inclusive o Jorge Salgado traz a parte aonde o desembargador Custódio fala que o Levin teria tacitamente desistido de qualquer recurso. A famosa frase, o Levin não pode desistir de desistir. E nesse ponto, então, teoricamente, não teria mais interesse, ninguém teria mais interesse em recorrer da decisão que determinou a Assembleia do dia 14, nem ele, nem o Roberto Monteiro. Então, como se ninguém pode recorrer, assim ela já está formalizada e assim concretizada no mundo, né? Mas não concordo com isso. Na verdade, esses foram os argumentos do senhor Jorge Salgado, e aqui eu leio até o parágrafo final, a conclusão dele. Assim, seja em razão da ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, seja por conta da manifesta perda de objeto, fato consumado, ou seja, já que tomou posse, não pode ser revertido, seja pela inércia do Partido Solidariedade. O Partido Solidariedade, sabendo que teria posse, não peticionou no processo,
e nem recorreu da decisão do ministro Fux, qual não deu a liminar. O requerimento liminar deve ser prontamente rejeitado. Essa perda de objeto com o fato consumado a liminar não condiz neste caso. Por quê? A posse ela pode ser a qualquer momento revogada, suspensa, revertida, qualquer nome técnico que você queira utilizar no momento. O fato é que, se o senhor ministro Dias Toffoli entender que foi ilegítima, ilegal, fora do estatuto da Assembleia do dia 14, ele pode, sim, dar uma canetada, suspender a posse do Jorge Salgado e, assim, determinar que o Vasco, em poucas horas, determine a posse do Levin presidente. Como presidente, e não só a posse, como Levin presidente, todos aqueles trâmites dos poderes, consequentemente, né, a indicação de 120 conselheiros, a indicação de 30 conselheiros da chapa roxa, da Mais Vasco, e toda aquela consequente votação nos poderes do Vasco da Gama. Isso pode ser feito a qualquer momento, pode ser revertido a qualquer momento. Então, o fato consumado, eu vou dar um exemplo aqui, que talvez as pessoas possam até me ajudar mais nos comentários. Exemplo assim, bem simples. Alguém entra com uma liminar para impedir a derrubada de uma casa. Beleza, essa liminar não veio a tempo e a pessoa lá derruba a casa. Vai adiantar ele agora dar uma liminar para não se derrubar a casa? Fato consumado, a casa já está derrubada. O que vai caber é a continuidade da demanda judicial atrás de uma perdas e danos em face do ato ilegal da derrubada da casa. Isso sim é um fato consumado, né? Mas essa da posse, a qualquer momento, pode ser revertida, suspensa e tudo mais. Então não vejo como essa petição ter um êxito nessa petição, nesse argumento. Eu não vejo, mas sim, é uma petição trazida aqui pelo Jorge Salgado e que eu tendo a trazer também para vocês terem ciência do que está acontecendo. Aqui, amigos, eu faço um adendo que eu já estava me esquecendo. Era quem assina a petição do senhor Jorge Salgado. São 2 advogados, na verdade 5 advogados até, mas o que me chama a atenção são o nome de 2, né? Roberto Duque Estrada de Souza e o doutor José Cândido Bulhões Pedreira. Eles são, respectivamente, o vice-presidente o segundo vice-presidente, o senhor Roberto Duque Estrada, e o vice-presidente do departamento jurídico, José Cândido Seabra Bulhões Pedreira. Ou seja, são os advogados do Vasco. O vice-presidente do Vasco da Gama é o advogado, o vice-presidente do departamento jurídico, aquele que vai nortear todos os entendimentos do departamento jurídico do Vasco da Gama, assinando uma petição da pessoa física do Jorge Salgado. Aí vocês podem me falar, pô, o Jorge Salgado é o presidente. Neste processo, não o vejo como presidente, eu vejo sim como um candidato a qual se viu vencedor de um pleito ao qual ele está desejando que seja homologado. Ou seja, é um passo anterior. Ele está assinando como pessoa física. Ele não está assinando como presidente desta. E se ele tivesse, aí eu vou querer ajuda com vocês. Se eu estou exagerando aqui, porque eu vou chegar na minha conclusão. Se tivesse o Jorge Salgado assinando como presidente, na verdade, o nome da petição não estaria o Jorge Salgado, estaria Clube de Regata Vasco da Gama e devidamente seus advogados. Mas quando o advogado do Vasco da Gama atua também na defesa dos interesses da pessoa física do seu presidente, ele na verdade vai utilizar, quando for a instituição Vasco da Gama, para nortear os interesses do presidente da diretoria administrativa. E eu não gosto disso. Eu já reclamei disso da direção anterior, quando o Vasco tinha um entendimento sobre as eleições presenciais. Ele vinha peticionando, reclamando das eleições presidenciais. E a partir disso, depois das eleições, vendo que o Alexandre Campelo perdeu e o Alexandre Campelo mudou radicalmente seu entendimento, o Vasco da Gama nos processos também altera o seu entendimento. E aqui vai acontecer a mesma coisa. A instituição Vasco da Gama, nas demandas judiciais, na verdade, ela vai estar defendendo o interesse da pessoa física do senhor Jorge Salgado, não o interesse da instituição Vasco da Gama, ao meu ver. Isso para mim está errado. Eu acho que deveria estar no estatuto ou uma regra de compliance, até que os advogados, os vice-presidentes do departamento jurídico, ou até mesmo o vice-presidente, sendo advogado, não pode atuar
em processos que envolvam o Vasco da Gama, a não ser, obviamente, defendendo a instituição. Isso pode ter uma confusão, um conflito de interesse total aí. E pior, o departamento jurídico sendo subveniente ao presidente da diretoria administrativa. Isso eu não gosto. O fato hoje é que o processo, digamos assim, está concluído com o relator ministro, está na mesa para ele decidir, está no computador hoje, no caso, para ele decidir esta demanda judicial, ou pelo menos para proferir a liminar ou não. Então, a qualquer momento, sim, podemos ter a decisão do ministro Dias Toffoli, ou qualquer coisa ele pode ter até semana que vem. Agora, sinceramente, não sabemos quando é que ele poderá proferir. Eu acredito que hoje, ou mais tardar amanhã, saia alguma decisão acerca disso, já visto o pedido de liminar. Tá ok? Se vai ser positivo ou não, tem pontos favoráveis para um lado, pontos favoráveis para outros. Eu sei que nesse momento quem defende Salgado está me chamando de Leve, quem os defende de Leve está me chamando de Salgado, mas eu vou ficar muito em cima do muro porque tem bons argumentos para ambos os lados. E, sinceramente, é tão novo que é até difícil você achar jurisprudências que podem nortear qual é a decisão do ministro. Vamos, então, aguardar que ele se pronuncie. Tá ok, galera? Sendo assim, eu peço que vocês deem seu like aqui nesse vídeo. Estamos terminando o vídeo. Por favor, compartilhe o vídeo se você entende necessário para outras pessoas. Se inscreva no canal e assistem comigo hoje o Tribunal Esportivo do Maca. O TEM. Provavelmente vamos falar de demandas judiciais, provavelmente eu estarei lá para tirar todas as dúvidas com vocês, para ficar bem consolidado na mente das pessoas o que pode ser decidido, e estamos caminhando realmente por uma concretização dessas demandas judiciais. Vamos aguardar aqui, eu acho que o último passo realmente para se ter novidades nas eleições do Vasco é essa demanda do STF. Tá joia? Sendo assim, dê seu like, um abraço, tchau!